me prostro aos teus pés, e a minha vida a ti entrego. Me prostro aos teus pés, e a minha vida a ti entrego. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito do que é mais importante hoje, que é Jesus, que é a Páscoa, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E como nós declaramos aqui, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador. E eu quero lembrar com vocês um episódio de uma história lá em Êxodo, onde o povo estava escravo no Egito e o Senhor enviou diversas pragas para poder libertar o povo, e uma dessas pragas, que é a última, foi a praga onde iria matar os primogênitos da terra do Egito. E o Senhor, para que livrasse o povo de Israel, Ele recomendou que o povo sacrificasse um cordeiro, e o sangue desse cordeiro seria posto nos umbrais da porta e na lateral das portas. E aquele cordeiro, eles precisariam se alimentar daquele cordeiro. E você pode até se lembrar dessa história, mas eu quero que você transfira esse cordeiro morto agora para a cruz, transfira esse cordeiro agora para Jesus, porque foi Ele que morreu para nos resgatar. E esse cordeiro, ele tinha algumas características que eram muito semelhantes às de Jesus. Ele teria que ser perfeito, ele não poderia ter qualquer defeito, ele teria que ser matado pelo povo, ele teria que morrer em determinado horário, e assim foi com Jesus. Jesus morreu na Páscoa da mesma forma que os cordeiros eram mortos nas épocas antigas. Que incrível! Jesus, ele era perfeito. Ele não tinha pecado algum. E quando a gente compara com a história do povo, a gente percebe que o povo era um povo escravo e eles estavam há muitos anos já escravizados no Egito. Eles já estavam sem esperança, eles já estavam se tornando pessoas que eles não queriam se tornar. Eles estavam sendo cativos diante de um sistema muito rigoroso e eles precisavam de um Salvador. E Deus há muito tempo já não estava se comunicando mais com o povo. E o Senhor, ele precisava resgatar esse povo das trevas, ele precisava resgatar esse povo para a liberdade, coisa que eles não conheciam ali. Então foi preciso que Deus abrisse mão do seu único filho para libertar a mim e a você. A cruz, ela foi um meio onde iniciou a minha história e a sua, porque antes de Jesus jamais existiria libertação para nós. Antes de Jesus jamais iria existir para nós a liberdade. E o sangue de Jesus, que foi comparado com o sangue do cordeiro nas portas, foi para livrar o povo da praga que o Senhor lançou naquela terra. O povo estava numa terra que havia escravidão e ali dentro eles foram livres através de Jesus, através do sangue que o Senhor os orientou a fazer. Então, que você perceba nessa noite o quão foi grandioso o que Jesus fez naquela cruz por nós. Eu vou estar lendo para você a respeito da crucificação de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção. Jesus, ele estava na cruz e ele também provou do abandono. Jesus também provou do abandono. Às vezes a gente acha que Jesus, ele não passou por algumas coisas, ele provou de tudo. Inclusive, no momento em que ele mais precisava, o Pai não poderia ajudá-lo. O Pai não poderia ajudá-lo e ele estava com o Pai desde o início, desde o princípio. Ele e o Pai eram um e naquele momento Deus não poderia fazer nada por ele. Olha que dor, olha que difícil. Ele estava junto com o Pai desde o início e o Pai nada pôde fazer por ele naquele momento, porque no momento em que ele estava ali na cruz sangrando, onde ele foi levado até aquele lugar, foi o momento em que Deus despejou sobre ele toda a ira. Todo o pecado do povo foi despejado em cima dele. Tudo que o povo fez, tudo que o povo fez contra Deus, foi despejado em cima de Jesus. E Deus não poderia se intrometer naquele momento. Naquele momento, Jesus estava coberto pelo pecado da humanidade. Jesus ele se entregou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, porque a condenação era para nós.
A condenação era para mim e era para você. A inocência dele foi questionada. Como que alguém puro, tão puro, foi questionada a sua inocência? O seu corpo foi esmagado pelas nossas feridas, pelas nossas maldades. Ele foi humilhado, foi maltratado, foi abandonado, ele foi condenado. O seu julgamento foi injusto e completamente mentiroso. Ele foi morto como um criminoso, embora fosse puro. Ele não se defendeu, mas ninguém tirou a vida dele. Ele mesmo a deu. Ele deu a própria vida. Após um último suspiro, ele entregou seu espírito e morreu. Naquele momento, o sacrifício foi perfeito. Por que o sacrifício foi perfeito? Porque ele nos libertou. Você está livre hoje e ele morreu. Ele teve que dar a vida dele para que você tivesse vida. E às vezes a gente não dá o devido valor para Deus. E a gente, voltando lá na história do Egito, eles tiveram que se alimentar daquele cordeiro que Deus os orientou para que depois dali, depois daquele momento, depois daquele episódio, eles seriam livres daquele jugo. E assim foi comigo e com você, após a cruz, após Jesus, após o sangue de Jesus que desceu na cruz, caiu sobre nós e hoje nós somos livres, limpos e não há condenação para nós. Então nessa noite entenda que Jesus, ele deu a sua vida por sua vida. Ele deu a própria vida pela sua vida. Talvez você não conheça Jesus, talvez você não caminha com Jesus, você está aí juntamente com a sua família que foi convidado para participar e Jesus, ele quer te constranger hoje com esse amor, porque ele era completamente puro, completamente inocente, se colocou no seu lugar, que é um traidor, que fala mentiras, que engana, que maltrata, que trai. Por causa de você, ele se deu tão puro e perfeito. Ele abandonou tudo que ele tinha para perdoar um mundo pecador. E às vezes a gente reclama de injustiças, a gente reclama de tantas coisas. E Jesus, ele sofreu por tudo isso. Ele passou por tudo isso, ele passou por tudo por mim e por você. Agora eu quero que você coloque a mão no seu coração, que a gente vai estar orando agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Jesus, constrange o nosso coração para entender o teu amor. Constrange o nosso coração para entender o teu sacrifício. Deus, pesa com temor, Jesus, no nosso coração, para que a gente possa, Senhor Jesus, se curvar a Ti, entendendo quem Tu és nas nossas vidas. Deus, porque de livre vontade o Senhor se deu, o Senhor se entregou por nós. E que hoje nós possamos tomar essa decisão de se entregar a Ti mais uma vez, de decidir por Ti mais uma vez. Jesus, nos perdoa, porque muitas vezes, ó Deus, nós negamos o Teu sacrifício, nós abandonamos a cruz e queremos seguir a nossa própria vontade. Jesus, nos perdoa e nos faça compreender quem Tu és e o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nos faça entender o que é a Páscoa, o que é essa passagem. Nos faça entender o que o Senhor fez, o que o Senhor abriu mão. Da mesma maneira que o Senhor libertou o povo escravo lá no Egito, o Senhor livrou todo o mundo. O Senhor não livrou só um povo, o Senhor livrou toda a terra. Os que merecem, os que precisam, o Senhor nos livrou, Pai. E nós te agradecemos por isso, Jesus. Nos constrange nessa noite para te compreender, para compreender o teu amor e a tua morte na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Ali estava morto
Imaginando o sábado após a crucificação. Para mim e para você passa muito rápido, porque a gente lê um capítulo da Bíblia e passa, e a gente já chega no domingo. Mas aquele sábado foi muito difícil. Muito difícil para quem acompanhava Jesus, muito difícil para quem ouvia o nome de Jesus. A alegria que todo mundo sentia só em ouvir, saber que ele estava passando pela cidade já não tinha mais. Jesus, ele estava no sepulcro. Sabe, a cura que as pessoas recebiam, a palavra de cura, a palavra de restauração, já não existia, porque Jesus, ele estava no sepulcro. Ele estava enrolado em um pano, com todo o processo de uma crucificação e de um sepultamento. Jesus estava lá, parado, dentro de um sepulcro. E eu fico imaginando, sabe, os discípulos, o que fazer, para onde ir. Toda a palavra de vida eterna, aquela palavra que Pedro falou, sabe, sem muito pensar, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Naquele sábado, eles não sabiam para onde ir. A palavra estava calada dentro do sepulcro. A vida estava morta dentro do sepulcro. A alegria virou tristeza. Estava tudo dentro do sepulcro. Uma pedra fechava e ninguém mais sabia o que fazer. Pedro pensou, eu vou voltar atrás. Foi voltar para pescar de novo peixes, quando Jesus tinha chamado ele para buscar homens, para pescar homens. Mas Jesus estava dentro do sepulcro. Querido, eu não sei o que você está passando. Talvez você está passando esse sábado sem Jesus, esse sábado sem destino, esse sábado sem palavra, sem resposta, sem nada o que saber, porque onde está Jesus? Eu não escuto mais a voz dele, eu não sei onde ele está. E é desesperador ficar sem ele. Eu quero que você entenda isso. É muito rápido quando a gente passa na Bíblia, mas entenda que aquele sábado demorou tanto para passar. Havia uma frustração, uma tristeza no coração, e talvez você hoje esteja assim, triste, frustrado, sem destino. Porque aquele que poderia te direcionar, você já não escuta mais a voz, você já não sabe mais aonde está. Mas eu quero ainda assim te dar uma palavra de vitória nessa noite. Porque enquanto para eles era um sábado triste, era um sábado frustrante, o céu, que conhecia todo o futuro, já celebrava o que eu e você celebramos hoje, o sábado de aleluia, o sábado de louvor para quem tem o direito. Porque ainda que ele esteja no sepulcro, a palavra foi liberada, está consumado. Como foi falado, o sacrifício foi perfeito. Então eu quero te dizer, querido, acalma o seu coração. Não se desespera, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Enquanto o nosso coração está perturbado, no sábado triste e frustrado, o céu está dizendo, ei, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu quero que você se levante agora, coloque a mão no seu coração e na sua mente. Nós vamos orar. Eu não tenho muito o que falar, porque é sábado. A gente não tem muito o que falar, o que destrinchar, porque ele estava no sepulcro. Mas eu quero que você se levante agora, coloque a mão no seu coração e na sua mente, que nós vamos orar para que Deus libere a paz. Porque existem momentos nas nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. Porque parece que nós estamos sem Jesus, mas nós não estamos. Ele está conosco, Ele está aqui. O céu já sabe o futuro da sua vida. O céu já sabe a resposta das suas perguntas.
Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, nos envolva, Senhor, nesse momento com a paz que excede a todo entendimento, que nós possamos entender que mesmo que as circunstâncias podem parecer ao contrário, existe uma palavra de vitória liberada no céu, existe uma resposta liberada no céu, existe, Senhor Jesus, júbilo liberado no céu. Enquanto nós na terra sofremos, enquanto nós na terra nos desesperamos, o céu já sabe a resposta, o céu já glorifica, o céu já dá louvor àquele que é o Rei. Senhor, refrigera a nossa alma, refrigera o nosso coração, aquieta, Senhor Jesus, a nossa alma, que nessa noite, Senhor Jesus, nós possamos responder e falar para nossa alma, assim como Davi falou: porque está abatido a minha alma e porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu refúgio e o meu Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus e seja abençoado. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há
Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz seja com você e com toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus através da internet. Haja visto que ainda estamos aguardando em Deus que o tempo oportuno de nos reunir, nos congregarmos no mesmo lugar, juntos, vai chegar em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar para ler comigo a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que ainda têm sucedido nesses dias? E ele então perguntou: quais? E eles disseram: as que diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que ele também, algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardes de coração, para crer tudo que o profeta disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez eles como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura o nosso coração não ardia enquanto caminhávamos com ele e ele falava conosco sobre as Escrituras? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Convido você a orar neste momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante desta palavra poderosa e pedimos ao Senhor que venha ministrar os nossos corações segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nesta noite em que nos reunimos para a celebração da vida, da ressurreição, pedimos ao Senhor que ministre os nossos corações de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero convidar você a refletir comigo na palavra do Senhor, que fala sobre exatamente a ressurreição, esse tempo que estamos vivendo hoje. Como nós já falamos na sexta-feira, a sexta-feira da paixão é o caminho para a Páscoa. E hoje nós estamos aqui para celebrar o Jesus que viveu, que está vivo entre nós, que ressurgiu dentre os mortos e que está vivo entre nós. E é interessante que a história da Páscoa, ela não termina
Diferentemente de tantas outras, quando fala de morte, ela não termina com um funeral, mas com uma grande festa. Aliás, você já parou para perceber, para pensar que as melhores notícias que o mundo pôde ter vieram do sepulcro vazio de Jesus? Sim, o túmulo está vazio. Cristo é o berço da igreja. Por isso nós pregamos um Cristo que esteve morto, mas agora vive, e não um Cristo que estava vivo e agora está morto. Isso faz muita diferença. No tempo em que Jesus morreu, a morte ela era considerada o rei, dos temores. Porém, esse rei dos temores, chamado morte, não conseguiu vencer o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte. Portanto, a ressurreição de Cristo é para nós, homens e mulheres de Deus, a demonstração do poder supremo de Deus. Eu quero então falar sobre a importância da ressurreição de Jesus para nós. A ressurreição de Cristo, meus irmãos e irmãs, ela é o fato mais extraordinário na história do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã. Vai dizer também que a nossa pregação, ela seria inútil. A nossa esperança seria uma esperança vazia, o nosso testemunho seria um testemunho falso. E os nossos pecados não seriam perdoados. E o apóstolo Paulo também vai dizer que nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque é exatamente por causa da ressurreição de Cristo é que o cristianismo, é que nós permanecemos de pé. Porque sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra em nossas vidas. A nossa esperança do céu e de uma vida eterna, ela seria praticamente um pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engano da história, seria a maior farsa inventada pelos cristãos e pela Bíblia. Os mártires que morreram a favor do Evangelho, teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a grande diferença entre o cristianismo e as demais ou grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar vários túmulos e encontrar lá restos mortais. Mas o único túmulo em que você pode visitar e não encontrar absolutamente nada é o túmulo de Jesus, porque o túmulo de Jesus está vazio. Jesus ressuscitou, está vivo, ele venceu a morte, está vivo pelos séculos dos séculos. E a Bíblia, ela nos traz muitas evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro, a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico, todos nós sabemos disso, o mundo inteiro sabe disso. A ressurreição de Cristo, ela é demonstrada nas aparições aos discípulos. Texto este que acabamos de ler, que fala do momento em que Jesus aparece a 2 discípulos em especial. Mas Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu às mulheres, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, conforme nós acabamos de ler, ele apareceu aos apóstolos juntamente com Tomé e também apareceu aos apóstolos sem a presença de Tomé. Ele apareceu aos apóstolos lá no Mar da Galileia,
Ele apareceu a uma multidão de 500 irmãos, apareceu a Tiago, apareceu a Paulo, apareceu a Estevão, apareceu a João na ilha de Pátimos e continua aparecendo a nós, a todas as pessoas que o buscam, porque a palavra de Deus diz que o Senhor revela-se àqueles que o buscam. A ressurreição de Jesus, ela é um fato também psicológico, porque olha só, irmãos, a Bíblia vai dizer que os discípulos, acuados pelo medo, pelo desânimo, pelo pessimismo, foram poderosamente transformados pela presença do Senhor Jesus. Tornaram-se ousados, tornaram-se homens valentes, poderosos no testemunho. Eles enfrentaram ameaças, enfrentaram açoites, enfrentaram prisões, enfrentaram a morte, enfrentaram o martírio, sem jamais recuar. Isso porque creram na presença poderosa do Senhor Jesus. Eles não teriam morrido por uma mentira, pelo contrário, morreram por uma verdade. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição poderosa de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é também um fato sociológico. A história vai nos dizer que a igreja cristã, ela foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável. Gente de todas as nações, gente de todas as raças, línguas e povos, uniram-se em torno desta verdade, a ressurreição de Cristo. Eu quero te convidar a glorificar, a exaltar o nome do Senhor comigo, dizendo: aleluia, o túmulo está vazio, Jesus venceu a morte, o túmulo está vazio, aleluia. Glória a Deus, o túmulo está vazio. Mas eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos e irmãs, para algo muito importante, que foi os discípulos antes e depois da ressurreição. Olha só, o versículo 14 e 15 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, capítulo 24, vai dizer que os seus olhos estavam cegos a despeito da proximidade de Jesus. Ou seja, mesmo Jesus estando ali ao lado deles, junto com eles, os seus olhos estavam que fechados, cegos, para a presença do Mestre ali. Muitas vezes, irmãos e irmãs, caminhamos pela vida vencidos, como se a morte fosse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado, embora Jesus esteja perto de nós, embora tenhamos certeza de que Jesus ressuscitou, muitas vezes não percebemos a presença ressurreta do nosso Senhor Jesus. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro dos discípulos lá no Mar da Galileia. E como havia uma crendice naquele lugar, dizendo que o fantasma aparecia vez por outra, eles acharam que Jesus tratava-se de um fantasma. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, irmãos e irmãs, no dia a dia, e nós estamos tão desapercebidos da presença do Senhor Jesus, que achamos tratar de outras coisas, de outras manifestações, e não da manifestação da presença do poder de Jesus. Os discípulos não entenderam, não porque falte luz, mas porque faltou a visão clara da ressurreição de Jesus. Quando os nossos olhos não estão iluminados pela palavra de Deus, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, achamos que a morte é mais poderosa do que a ressurreição, achamos que o mal é mais forte do que o bem. Queridos, a Bíblia diz lá no versículo 23, 22 a 24, que os seus olhos estavam fechados a despeito também dos testemunhos dos irmãos. Não só fechado a despeito da presença de Jesus ali junto com eles, mas também fechados a despeito do testemunho dos irmãos. Aqueles discípulos já tinham várias evidências da ressurreição de Cristo. Só para relembrar, as promessas de Jesus
de que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, era uma evidência da ressurreição de Jesus. Outra evidência, o túmulo vazio. Outra evidência, as mulheres viram-no ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos, diz a Bíblia, versículo 21, alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda assim andavam carregados de dúvidas. Queridos irmãos e irmãs, há muitas pessoas que mesmo sabendo que Jesus ressuscitou e vive para todos sempre, têm abandonado a igreja e têm voltado tristes para as suas vidas decepcionadas e sem esperança, para o seu passado, têm voltado para o seu passado de sombras e de dúvidas e de medos. Eu quero concluir esta mensagem, meu irmão, minha irmã, dizendo que a ressurreição de Jesus, ela abriu os olhos dos discípulos, ela aqueceu o coração dos discípulos e apressou os pés dos discípulos para a proclamação do reino de Deus. E não pode ser diferente comigo e com você. Saber que o nosso Cristo ressurgiu, está vivo, está entre nós, habita em nossos corações, precisa abrir os nossos olhos para ver a ação poderosa do Espírito Santo, a ação poderosa de Deus em nossas vidas, precisa aquecer os nossos corações para o entendimento de que a cada manhã, cada dia, Ele se faz presente, Ele renova a nossa esperança, as nossas forças, mas também precisa apressar os nossos pés para a proclamação das boas verdades do reino de Deus. Como você tem caminhado pela vida? Qual tem sido o seu caminho? Tem sido um caminho de dúvida, de falta de esperança? Eu quero te convidar a abrir os teus olhos, a perceber a ação de Deus na sua vida, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, e então você terá o entendimento de que Deus é aquele que habita com você. Tem você encontrado com Cristo ressurreto diariamente? O Senhor nos convida a deixar de lado toda a nossa preocupação, todas as nossas dúvidas. Como tem sido a sua caminhada no dia a dia? Você tem percebido a presença de Jesus, o Todo-Poderoso, que ressurgiu dentre os mortos, que venceu a morte? Você tem percebido Ele ao seu lado, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes? Ou você tem caminhado como os discípulos, com os olhos fechados, com os corações sem esperança, quase que incrédulos, a despeito da presença do Mestre juntamente com eles? Eu quero te convidar, meus irmãos, a abrir os teus olhos e a perceber a presença de Jesus na sua vida diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus renove as suas forças, em nome do Senhor Jesus, aquele que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer amém, aleluia, Jesus venceu. Irmãos e irmãs, como nós já havíamos dito, hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor. Portanto, eu quero te convidar neste momento a se unir à sua família neste momento, ao redor da mesa, e enquanto eu consagrar aqui os elementos da ceia do Senhor, você esteja consagrando aí na sua casa também, para que todos nós possamos renovar a nossa aliança com Deus e com os nossos irmãos, com a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia do Senhor, o pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, não somente para a nossa remissão, mas para a remissão dos pecados do mundo inteiro. Permita, Senhor, que no momento em que nós comermos do corpo do Senhor Jesus, aqui simbolizando no pão, possamos renovar as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança, e que de igual modo, ao beber do cálice do Senhor, possamos renovar a nossa aliança com o Senhor e com os nossos irmãos. Assim oramos, ó Deus, consagrando a Ti as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a pegar o seu pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
tendo dado graças, Pai, graças te dou pelo pão, partiu, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Erga o seu pão. Graças te damos, ó Deus, pelo pão vivo que desceu do céu. O que temos em mãos, Senhor, é apenas um símbolo do corpo do Senhor Jesus. Mas que, assim como diz a tua palavra, quem come e bebe tem parte com o Senhor, que ao comermos deste pão, possamos ser fortalecidos e fortalecidas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis todos comer. Porque Ele vive, eu posso crer. Erga o seu cálice. Graças te damos, ó Deus, pelo cálice, o sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão dos nossos e dos pecados do mundo inteiro, Senhor. Que ao tomar este cálice, ó Deus, o sangue do Senhor Jesus, possamos ter a nossa aliança renovada com o Senhor e com os nossos demais irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, que possamos nos apropriar da palavra do Senhor, que diz que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, ou vermelhos como carmesim, o sangue do Senhor, do Cordeiro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, há de nos purificar e de nos tornar brancos como a neve. Podemos então tomar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um final de noite abençoado em família, que você possa, após este culto, sentir-se cheio do Espírito Santo de Deus, renovados por Ele, restaurado por Ele. Recebemos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada
nessa noite. Poderoso esse nome é. Só tu és poderoso, Jesus. Tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Vamos declarar isso invisível. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Você pode declarar isso com a sua família. Poderoso esse nome é. Aí onde você está, seja no sofá, Tudo é. seja na mesa reunida com a tua família, declare que poderoso é o nome de Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Seja exaltado esse nome é, seja engrandecido, tudo é, seja adorado. Esse nome é, nome de Jesus. Só tu és poderoso, Senhor. Só tu és poderoso, Senhor. Esse nome é nome de Jesus. Nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor